Olá, hoje eu quero conversar com você referente qual é o olhar que você tem para o paciente com demência, qualquer tipo de demência, mas a demência de Alzheimer, qual é o olhar que você tem? E eu já falei com você referente como que deve ser a nossa fala com o paciente que tem demência. Como que o nosso rosto denota muitas vezes o que nós estamos sentindo e transparece. E uma das coisas que transparece muito é o nosso olhar. Então, qual é o seu olhar? Qual é o olhar que você já vivenciou? Seja você familiar, seja você cuidador, seja você paciente. Qual o olhar que alguém teve para com o paciente e você percebeu que é um olhar, pode ser um olhar amoroso, mas pode ser um olhar também que não tem a sensibilidade de entender que existe um doente, mas que existe uma doença e que ele não tem culpa de tudo que está acontecendo no corpo dele, nas atitudes dele por causa da doença. E eu quero te convidar a você, junto comigo, a fazer uma comparação. E essa comparação é como se fosse um exercício para que nós depois possamos fazer modificações nas nossas atitudes. Então, não é sempre, mas algumas vezes eu já presenciei algumas situações. Então, muitas vezes nós poderíamos fazer essa comparação, que o olhar para o paciente com demência é como se fosse de uma plantinha verde. Uma plantinha verde bem oxigenada, bem tratada, né? Que faz a fotossíntese, que está ali, bem cuidada. Pode ser na fase inicial, moderada ou avançada. Mas nós também temos uma plantinha ou uma planta que está ficando seca, principalmente os seus galhos. E ali nos galhos é que a gente possa pensar que os neurônios estão morrendo. Ainda existe um tronco forte, rígido, mas aqui ele já está perdendo a conexão. E isso para ele é muito difícil. Então, muitas vezes a gente tem um olhar como se fosse uma planta que está secando. E às vezes ele percebe esse olhar. E muitas vezes eu vejo em residências que nós temos um olhar. Aqui é uma poltrona nova. E nessa poltrona nova, muitas vezes esse paciente, ele está num quarto lindo, mas às vezes é como se fosse uma poltrona ali no canto, que às vezes nem consegue tomar o banho de sol, porque muitas vezes está escondido, talvez até por proteção, mas está escondido. E isso é muito dolorido para ele. E numa fase inicial e moderada, onde nós não sabemos qual é a percepção dele, cognitiva ou então do tempo do que está acontecendo, da realidade que está acontecendo, nós imaginamos que às vezes, quando nós deixamos ele escondido ali no cantinho,
ele pode sim se deprimir. E às vezes a depressão faz parte da doença, mas às vezes pode ser o meio que está gerando a depressão nele. E eu também coloco essa situação de um sofá velho, como se fosse um sofá velho. Um sofá velho que já foi novo, que como um homem já foi uma criança, já foi um jovem, já foi um homem maduro. E dentro desse homem maduro ele formou uma família que pode ter seus altos e baixos, porque toda família tem altos e baixos. Mas ele formou aquela família. Mas de repente, ele está pronto. Ele é como um sofá velho, que está pronto para ser doado, para ser entregue, para ser reformado, para ser levado. E às vezes, quando eu falo ser levado, você que é familiar e que cuida sozinho, sabe que às vezes ninguém está querendo aquele sofá. E aí um só familiar fica sobrecarregado. E começa aquele familiar, porque o restante da família está ausente, aquele familiar que cuida, ele começa a adoecer também. Ele começa a sofrer. E como eu já estou escutando muito, a doença, ela maltrata. Ela não maltrata só o paciente, ela maltrata todos, mas principalmente o familiar cuidador. E eu poderia dizer como uma pena. Será que é como uma pena? Será que ele é leve como uma pena? Mas tem um outro sentido da pena. Aquele olhar que às vezes o paciente sente no início da doença, que quando um outro familiar ou alguém da família, ou um ente da família, ou um amigo vai recebê-lo ou visitá-lo, passa aquele olhar de pena, de piedade, de dó. Além disso, às vezes, além de ter pena, comenta, fala, coitado, que pena. Mas pode ser também essa relação que é suave, que é tranquilo, que está indo bem. Não é tudo assim, mas eu quero abrir esse leque para você refletir. E nós poderíamos falar como um peso. A partir do momento que você recebeu o diagnóstico, talvez você olhou como um peso, mas pode ser que não foi só no começo, não. Com o decorrer da doença, vai sobrecarregando, vai pesando. E às vezes esse peso vai te gerando uma irritação. Essa sobrecarga vai te gerando raiva. E às vezes você não tem culpa, ninguém tem culpa. E mais, todos nós temos o direito de ter raiva. Todos nós temos o direito de desabafar, de falar que não está aguentando mais. E na verdade, quando você estiver com raiva, quando você estiver desesperado, você tem que sim procurar ajuda. Você tem que resgatar essa ajuda. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente precisa ter força, a gente precisa ter laços. E aí nós conseguimos trilhar
trilhar essa viagem, esse caminho, essa passagem da doença, as coisas se tornam mais fáceis quando a gente está partilhando, a gente está compartilhando, a gente está se doando para alguém. Quando você consegue pedir ajuda, mas também lembrar que você necessita de ajuda, isso é muito importante. Mas você também pode pensar, às vezes ele pode ser uma porcelana antiga. Se você olhar aqui, é um bule. Mas se você olhar com carinho, você vai ver que esse bule ainda tem utilidade. E você ainda pode tomar um chá. E tomando esse chá, você pode olhar com um olhar de aprendizado, um olhar de amor. E além desse olhar, né, dessa porcelana, de ver com um olhar bom, eu poderia dizer o que uma cuidadora me falou. Há muito tempo eu estava começando a terapia com um paciente e perguntei para uma cuidadora como que ela comparava aquele paciente com demência. E ela me disse o seguinte: doutora, eu comparo ele como um cristal. Eu já tinha escrito um livro, tudo, e eu não pensei jamais do lado lindo que ela falou. Um cristal bonito, frágil. Então, quando a gente vê a fragilidade do paciente que tem demência, do paciente idoso que depende de nós, nós não podemos esquecer da fragilidade, da beleza, da importância, porque tudo que é frágil pode se quebrar. Tudo que é frágil pode ir embora, pode se perder, pode ser roubado. Então, na minha vivência, eu vejo ali um homem, uma mulher, mas que ali tem uma criança, tem um jovem, tem um homem maduro, tem um senhor que está esquecendo tudo, mas que necessita de mim, que teve ou tem ainda sabedoria, mesmo com a doença, sabedoria para que eu possa aprender com ele. Isso é muito importante para que todos nós, familiares, cuidadores, terapeutas, possamos mudar o nosso olhar. Porque quando eu falo assim, você pode pensar, mas não. Se você exercitar o seu olhar de empatia, de amor, de respeito, de tolerância, de silêncio, de comunhão, o seu melhor olhar de alegria, você vai mudar o futuro de muitos outros, mas o seu futuro. Porque a forma que nós tratamos, a forma que nós olhamos, é a forma que as pessoas também vão nos tratar.
Então, o exercício que eu trago hoje é que a gente possa mudar a forma que nós olhamos para o paciente, a forma que nós tratamos o paciente, para o bem dele, mas para o nosso bem. Essa é a reflexão que eu trouxe. Eu espero que eu venha a ajudar, né? Que eu tenha ajudado e que nós todos possamos todos os dias acordar e pensar que nós podemos fazer melhor, que nós podemos fazer parte da mudança. E no final do dia, podemos dormir com a consciência tranquila. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube Humanizando Vidas, Ney Maria Garcia. Eu espero que você compartilhe a sua vivência. E desde já, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão compartilhando, a todos que acham que eu estou trabalhando bem. E eu quero, dentro das minhas possibilidades, né? Porque eu também sou falha, eu quero sempre fazer o meu melhor. Até o próximo vídeo.